Olá, vou mostrar agora como utilizar aqui a planilha, certo? Bom, aqui no dashboard a gente tem as informações gerais que são obtidas através de cálculos, fórmulas, que a gente utiliza para poder obter, por exemplo, a quantidade de canais criados, a quantidade de canais que estão disponíveis, a utilização dos chips, quantos estão aguardando recriação, tudo mais. Então, eu vou explicar passo a passo para vocês, começando pela parte da edição da planilha em si. Então, aqui na planilha, por exemplo, a gente vai ter aqui o celular 9, certo? Então, aqui ele já está com uma formatação, certo? Eu vou apagar essa formatação aqui para a gente ver como fazer ela do início. Então, para apagar é só selecionar as 3 colunas, número, status, data e disponibilidade. Eu seleciono tudo, venho aqui e apago todas as regras, certo? Então, inicialmente aqui a planilha está crua, né? Sem nenhuma formatação condicional. Qual é o objetivo? O objetivo é a gente fazer a formatação condicional para que mude a cor de acordo com o status. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar a primeira célula, vou vir em cor de preenchimento, formatação condicional e vou colocar aqui o intervalo que eu quero. O intervalo vai ser todas as colunas de número. Então, eu vou adicionando todos os intervalos, certo? Depois que eu adiciono todas as colunas, isso para a mesma planilha, certo? A gente vai fazer isso para todos os celulares. Pronto. Agora todas as planilhas já estão aqui. E aí todas as colunas já estão aqui. Então, se a gente quiser facilitar, a gente pode pegar esse intervalo, copiar e colar no bloco de notas. E aí aqui no bloco de notas, a gente coloca o intervalo para a coluna números. Vai ter como colocar etiqueta, se ele quiser, e vai ter como colocar o alimento padrão. Entendeu? Lá na própria conexão, ele não vai importar. Pronto, salvei aqui só para deixar registrado. Agora eu vou vir aqui em fórmula personalizada. Por quê? Eu quero que essa célula mude de acordo com o resultado dessa célula aqui. Então, se estiver disponível, vai ser uma cor, se estiver livre, vai ser outra. Se tiver banido, vai ser outra. Então, a gente vai fazer isso ao longo da regra, né? Então, essa coluna aqui vai depender da coluna de status. Então, eu vou vir aqui e vou colocar igual. Vou colocar igual aqui e vai ser se C7 igual, aí entre aspas, disponível. Pronto, aí se a célula C7, isso vai valer para todas as células da coluna status. Então, se a célula C7, que é a primeira célula aqui dessa planilha, for igual a disponível, aí eu venho aqui e coloco a cor que eu quero que mude. Então, vai mudar todas as cores, veja que todos mudaram automaticamente. Aí eu venho aqui e concluir, e isso eu já fiz a primeira condição. Aí aqui eu vou fazer a próxima, que seria a mesma coisa, o mesmo intervalo. Então, a gente pegaria esse intervalo que está aqui já, colocaria aqui e colocaria aqui a fórmula personalizada, que é a mesma fórmula, igual C7, igual a solicitado. E aí coloco a cor que eu quero, que é essa corzinha aqui, e ok. Quando eu mudo aqui, por exemplo, para solicitado, ele muda aqui a corzinha dessa coluna, certo? Da célula dessa coluna. Ok. Agora, vou só desfazer aqui para não mudar nada. Eu vou colocar a fórmula de
vazio. Por quê? As outras fórmulas aqui para essa coluna vão ser as mesmas, só vai mudar o que está aqui dentro, que vai ser banido, disponível, solicitado, livre, certo? Então, adicionar um novo status é justamente adicionar uma nova regra, certo? Só que o que é que acontece? A gente tem que adicionar a regra para cada coluna. Eu tentei fazer de uma forma que as colunas obedecessem a mesma regra e colocar tipo, uma regra para 3 colunas. E essa coluna aqui não obedeceu. Não sei porquê. Então, a forma que eu achei mais fácil foi fazer a regra para cada coluna. No final vai ser só mais copiar e colar. Depois que você fizer a primeira, já vai ser muito mais fácil fazer as outras. Aí eu vou fazer a do vazio, né? Que vai ser o mesmo intervalo aqui. O mesmo intervalo. E aqui eu vou colocar que estiverem vazias. Na verdade, eu vou colocar a forma personalizada. E aqui vai ser cell ponto vazia. Não sei se é vazia ou vazio. C7. E aqui, acho que é céu vazio. E aqui vai ser a cor que eu quero que apareça vazia. Deixa eu ver se vai mudar aqui. Vou botar uma cor mais escura que é pra gente ver se realmente funcionou. Não, não funcionou. Deixa eu só verificar qual é a fórmula aqui. É céu vazia. Mas essas fórmulas tem no tutorial que eu deixei disponível, certo? É só porque eu não tô com ele aberto aqui. Pronto, ponto céu vazia e aí ele já funciona aqui. Todas as células vazias vão ser preenchidas com essa cor cinza mais clara. Pronto. Agora a gente vai para a parte do status, né? Então essa coluna de status a gente vai criar uma regra e aí a gente vai colocar aqui todos os intervalos das colunas, né? Então vai ser esse daqui, a gente adiciona outro e vai adicionando outro intervalo para poder colocar todos os intervalos das colunas de status. Lembrando que isso é feito para cada planilha de celular, certo? Então, eu estou no celular 9, eu vou fazer para o celular 9, e aí vai ter outra formatação para o celular 8, a mesma formatação, mas aí para não ficar muitos intervalos, eu resolvi fazer separadamente. Então aqui tá faltando uma aqui. Deixa eu só ver aqui qual é que tá faltando. Quando a gente coloca aqui, ó, ele aparece todos os intervalos que estão selecionados. Então, a gente consegue ver o que está faltando. O que está faltando é esse daqui. Então, eu venho aqui, coloco esse daqui que está faltando. Ok. Agora, eu vou vir aqui e vou colocar. O texto é exatamente. Por quê? Porque eu quero que essa coluna, né, as células dessa coluna mude a cor de acordo com o status dela mesma. Então, eu coloco o texto é exatamente e coloco aqui o texto que eu quero que seja exatamente. Então, aqui disponível. Aí ele vai mudar aqui a cor do disponível. Na verdade, vai mudar a cor aqui. Certo? E aí vai fazer isso para todos os status. Vou só pegar o intervalo aqui. Vou colocar aqui. Aqui vai ser status. Pronto. Aí esse vai ser o intervalo que vai ser utilizado para as colunas de status. Aí a gente vem aqui, só concluir, insere um outro, pega o intervalo, copia aqui, coloca o texto exatamente, por exemplo, banido. E aí coloca a cor, concluído. Se eu fizer outro status aqui, por exemplo, colocar o intervalo
aqui, colar. E vou vir aqui, o texto é exatamente livre. Aí ele vai mudar aqui para a cor que a gente está usando no livro. Na verdade eu estou usando essa daqui mais clarinha. Pronto, certo? E ele vai mudar a cor. Como a gente não criou o livre lá da outra coluna, ele vai ficar assim. Mas aí eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma forma massiva, né? Com mais quantidade, depois que você já fez a primeira vez. Isso aqui é para quem, tipo assim, eu tenho uma planilha limpa, tá sem formatação nenhuma das abas tem essa formatação. Então eu vou vir e vou fazer do zero. Mas se eu já tenho uma aba com essa formatação, eu só preciso copiar e colar. Aqui, nesse caso, a gente vai fazer para outra coluna, que é a coluna de data. Então, vou vir aqui, adicionar formatação condicional e vou colocar o intervalo. Então, aqui o intervalo data vai ser esse e vou colocar todos os outros. E aí, a gente só precisa fazer isso aqui uma vez para cada coluna, né? Depois a gente só guarda o intervalo e copia e cola. Pronto. Aí aqui eu venho, coloco a mesma fórmula de antes, né? Igual C7, igual, entre aspas, disponível. Porque a gente vai depender sempre da coluna do status, né? E aí eu boto a cor que eu quero e é isso. Depois a gente vem aqui e coloca novamente. Deixa eu pegar o intervalo aqui. Vou colocar aqui, intervalo data. Pronto. Aí, vou vir aqui, vou colocar esse intervalo e vou colocar a fórmula personalizada e aqui a fórmula que é ponto céu, ponto vazio e aqui C7. Por que C7? Porque é a primeira aqui, poderia ser qualquer uma, já que a gente está colocando todos os intervalos, ele vai pegar a célula equivalente, certo? E aí aqui seleciona a cor e ok. E ele já vai selecionar aqui. Deixa eu colocar uma cor. A cor é mais clarinha. E eu novamente errei a fórmula. Deixa eu pegar aqui. Essa fórmula vai estar... vou até copiar ela aqui. Ela vai estar lá no tutorial, certo? Então vem aqui. Vejam que é bem tranquila de fazer, você só precisa saber onde você tem que mexer, né? Mas é bem tranquilo. E aí você pode adicionar todas as outras regras que vai seguir a mesma lógica, certo? Para essa coluna de disponibilidade vai ser a mesma coisa, você vai adicionar a regra, vai pegar os intervalos, adicionar aqui os intervalos. Sabe como é que funciona aí na planilha? Vocês vão pegar, agora, vocês vão estar marcando, tá? E aí, vamos supor que segunda-feira... Pronto, seleciona todos os intervalos. Tá? E aí a gente vai clicar checkbox e fim. E vamos retirar todas as... 1, 2, 3. Deixa eu ver. Porque aí segunda-feira vocês já vão estar com a maior parte das arquitetos criadas, vocês já vão estar com a maioria dos modelos de fechamento criados, e a ferramenta já vai estar pronta para rodar. E aí segunda-feira a gente constrói e 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo. Pronto, selecionei aqui, aí aqui a fórmula personalizada, mesma fórmula, é céu. Mesma fórmula, no caso aqui vai ser a C7 igual disponível. E aqui a cor. Pronto.
E aí vai fazer a mesma coisa que eu já fiz, certo? Aí como que acontece? Se eu já tenho aqui, por exemplo, no celular 8, eu já tenho essa fórmula feita, né? Eu vou vir aqui em copiar, aí vou vir aqui no 9, vou tirar todas as formatações que tem aqui, no caso essa daqui, e aí vou copiar, colar apenas formatação. E aí vou fazer isso em todos esses bloquinhos de 25 canais. Colar apenas formatação. E aí a formatação já vai vir pronta, certo? Esse passo que eu falei para vocês de cadastrar a regra é uma vez só para um celular apenas. E o resto você só precisa copiar e colar. E aí você copia e cola. Você copia e cola em todos os quadradinhos aqui de chips. Copiar e colar. Lembrando, não copiar e colar tudo, porque aí vai vir os valores, vai vir tudo. Então, copia e cola só a formatação, certo? Por isso que não dá para utilizar atalho, porque não tem atalho para copiar só a formatação. Pronto. Aí já vai estar funcionando. Se eu vier aqui e colocar conectado, ele vai vir conectado. Se eu colocar banido, ele vai vir com a cor do banido. E assim sucessivamente. Aí você pode vir aqui, por exemplo, e olhar como é que tá. O texto é exatamente conectado. E aí os intervalos todos certinhos. Certo? Os intervalos também estão lá no tutorial. Beleza. Entendido essa parte, a gente vem para cá. Para a parte de contagem.